chá, café, né? Chocolate quente também são coisas, né, que são considerados comfort foods porque eles encaixam nessa época do ano, né? E a gente tem que levar em consideração a nossa alimentação é muito abrangente, né? É óbvio que a gente tem que pensar na qualidade dos alimentos, né? No que a gente coloca na mesa, mas pensar na questão cultural e no conforto dos alimentos também é muito importante. A gente tem que alimentar todos os nossos sentidos, né? Além de alimentar o nosso corpo, a gente também precisa alimentar a alma, sensações. Então, isso é bem importante, assim, a gente levar em consideração. Na época do ano também, Pri. Sim, mesma coisa que no verão, né? No verão a gente fica mais apto a alimentos mais frescos, mais crus, né? Do que alimento muito pesado, muito ensopado, né? A gente prefere, assim, um bife com um acompanhamento, uma salada. Já no inverno, ele pede coisa mais cremosa, ensopados. Então, a gente leva em consideração isso também para que o nosso paciente ele consiga aderir ao planejamento alimentar também conforme as estações. E a gente utilizar os alimentos da estação é muito importante, porque eles são mais nutritivos, né? Eles não precisam de tanto agrotóxico, eles não precisam de tanto... por essa questão do cultivo, né? Então, ele ser da época, ele é mais nutritivo e leva menos agrotóxico também na composição. Legal. Pri, vamos falar um pouquinho sobre ti, então. O pessoal já está acessando e a gente vai se apresentando, né? Claro. Eu vou te chamando de Pri, porque eu não consigo mais te chamar de Priscila. Imagina, ninguém acha que me chama de Priscila. Acho que não, né, Pri? A gente se conhece desde sempre, né? Éramos vizinhas em Vargião, dividimos apartamento em Balneário e eu comecei a acompanhar, né, esse teu processo de estudante e estou bem feliz de ver aonde tu chegou, essa profissional maravilhosa que tu se tornou, né, Pri? Então, para te contar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo essa tua trajetória aí, na faculdade, todos os cursos que tu fez. Com certeza. Então, a Cris, assim, ela acompanhou um pouco da minha trajetória, né? No início da nutrição, ela viu meu desespero estudando, né? Eu estava sempre estudando e desesperada se eu ia ir bem na prova ou não, então tudo era novidade. Mas eu sempre fui muito apaixonada por nutrição, desde o primeiro período. Por isso também dessa preocupação, né? Por isso também dessa valorização e estar estudando, né? Estar levando a sério o meu curso. Então, eu sou formada pela Univale em nutrição. Após a faculdade, eu entrei em mestrado. Sempre foi uma vontade minha fazer mestrado, então aconteceu assim de uma forma bem rápida, né? Mas também foi porque eu quis, né? Ninguém me obrigou, ninguém falou faz. Foi uma escolha minha, porque eu acho que dentro de mim eu já sabia que eu queria ser docente. Ainda não sabia como, mas esses dias eu fiz um post, né, falando assim, não fui eu que escolhi a docência, e foi a docência que me escolheu. E realmente, assim, vendo toda a trajetória, eu me realizo muito na docência, muito no ensino, muito em ensinar. Mas isso não é só dentro de sala de aula, é também no consultório, é também nas palestras, é também com as pessoas, né? E agora, através das lives e de ferramentas também mais atualizadas e tecnológicas, por conta, né, da situação que a gente está vivendo, é o que nos aproxima, né? E a gente consegue compartilhar conhecimento também através dessas plataformas, né? Através do Instagram, através de plataformas aí digitais. Então, eu atuo tanto dando aula, né? Quanto atendendo em clínica, né? Nutrição clínica, então em atendimento em consultório. Essas são as minhas formas de trabalho. Legal. Tu sabe que domingo eu fui lá na mãe e a Dani me disse: Nossa, tu emagreceu, né? Eu falei: Claro, tô seguindo o cardápio da Pri. Que Então, legal. Pri, a gente às vezes não tem essa noção do quanto isso. A gente tem a noção, mas, por exemplo, eu não sabia que caminho seguir, né? Que alimentos escolher, que forma preparar, As a trocas. quantidade, isso. Mas isso também é um assunto para nós trabalharmos em outra live que a gente vai fazer também, né, Pri? Com certeza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chá, né?
que foi um assunto, uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que nós aqui do Sul temos bastante esse hábito de tomar chá, né? Até por causa dessa época do ano que fica um pouco frio. E tu, né, tu é mestra e nessa área, então eu acho que, né, tu sabe muito e tem muito para nos passar sobre isso. Conta um pouquinho para nós, Pri, dessa tua especialização do mestrado nessa área de medicinais. Então, quando eu escolhi o mestrado, foi bem porque envolvia fitoterapia. O que é a fitoterapia? Você tratar, né, determinadas doenças através de plantas. Mas essas plantas, para elas serem consideradas medicinais, elas precisam ter princípios ativos. Porque a gente tem plantas de todas as formas. Tem plantas que não têm ação medicinal, né? Tem planta que não tem ação nenhuma, ou que tem ação tóxica, né? Ao contrário. Então, quando eu penso na fitoterapia em forma de tratamento, eu tenho que saber que eu estou trabalhando com uma planta medicinal. E as plantas medicinais, elas são muito ancestrais. Então, a gente sempre ouve, né, de alguma avó, de algum tio, sobre algum chá que é legal para dor de estômago, para dor de cabeça, para curar ressaca, né? Então, sempre existem assim... existem os chazinhos assim que realmente vem desse conhecimento ancestral. E no mestrado a gente leva para a prática, né, para a ciência, para ver se aquilo realmente é comprovado ou não. E a gente observa que sim, né, muitas plantas que são usadas no meio popular, elas são comprovadas cientificamente. A gente faz os testes, né, eu fiz testes com ratinhos, né, animais de laboratório, então, mas é porque eu gosto, tá, gente? É uma área que é da farmácia, então você tem que testar para ver se tem eficácia, né? A gente trabalha também com células in vitro. A gente não vai chegar nessa questão assim de, eu sou contra quem testa em animais, né? Porque daí já abre uma discussão aí maior. Mas até para a gente ver os tratamentos como efetivos, eles precisam passar por testes. É que nem agora as vacinas do coronavírus, né? Os tratamentos do coronavírus. Eles precisam passar por testes pré-clínicos para ver se não vão ser mais tóxicos do que benéficos, né? Então, nas plantas também tem isso. Não é porque é planta que não pode ser tóxica, às vezes, dependendo da quantidade e dependendo aonde é cultivada, ela pode ser tóxica sim. Um exemplo é a urtiga. Se você passar pela urtiga, ela te queima, né? Uma planta que na infância, com certeza, muita gente assim, entrou em contato e a urtiga, ela realmente, né, queima a nossa pele. Então é mais ou menos isso, né? A gente testa a eficácia, a gente comprova se realmente aquele ativo, aquela planta, ela é benéfica, né, para o tratamento daquela doença ou para a prevenção de uma determinada doença. Entendi. Pri, então falando assim nessa questão das plantas, né? Eu até anotei aqui um roteirinho para a gente ir seguindo, né? Porque não tem como a gente falar assim em cada tipo de chá, né? É muita coisa. Muito amplo. Mas assim, o que mais é importante que as pessoas têm que levar em consideração na hora da escolha do chá? Para elas fazerem um chá em casa, por exemplo, o que elas irão consumir? Certo. Então, assim, se for comprar o chá, é muito importante verificar que ele não tenha bolor, né? Que ele não esteja envelhecido, porque é aquela história, ao invés de você estar fazendo um bem, você vai aí ser contaminado, né? Vai acabar ingerindo fungos, que não vai ser nada legal para o teu organismo, né? E ao invés de você ter um efeito benéfico, então, ele vai estar sendo totalmente deletério. Então, é muito importante ver a procedência desse chá quando você compra, né? Se for comprar em casa de produtos naturais, que eles sejam embalados. A gente não recomenda que seja a granel. Por quê? Muitas vezes esses chás a granel, eles ficam depositados nos recipientes por muito tempo. E umidade, né, e tempo de exposição, eles podem aumentar, então, a quantidade de micro-organismos, de bolores. Então, é muito importante que você consuma esse chá já envasadinho, no sentido assim, é o chá in natura, né, mas ele está empacotado. Então, esses dias tu me mandou uma foto, né, do anis estrelado, do funcho. Ele é in natura, tá? Ele só passou pelo... Ele só passou pelo processo da embalagem, mas ele continua sendo in natura, ele continua sendo um chá in natura, né?
Aí a diferença entre o chá de saquinho e o in natura que a gente vai estar discutindo, né? Mas sempre quando você for escolher, então, o teu chá, é ver a procedência, de onde está vindo. E muitas pessoas, né, no interior acabam plantando os chás. Também é benéfico, né? Se ela sabe da onde ela conseguiu essa muda, né? Se realmente não tem nenhum um bichinho, né? Nem nada assim atrapalhando o crescimento dessa planta, também pode ser consumida, né? Não, é interessante assim que você consuma mesmo que seja in natura que você plante, né? Cidreira é uma coisa muito fácil, hortelã, né? Alecrim, tem pessoas que têm pezinho de alecrim em casa, né? Então são plantinhas assim mais convencionais e que às vezes você tem em casa. Se a gente for na casa da avó, ela tem uma infinidade de plantas, quem mora em casa, né? Plantadinha lá. Então sempre ver a procedência, a melhor coisa, a procedência e evitar chás que fiquem em grande quantidade armazenados e que tu não sabe se eles estão ali há 6 meses, 1 ano, tá? Então isso que é muito importante para a gente verificar quando a gente fala na qualidade dos chás. Uhum. Acho que só vamos perguntar para as pessoas se elas estão nos ouvindo bem, vendo bem, né? E se alguma pergunta que elas tiverem, se quiserem compartilhar, aos poucos a gente vai respondendo também, né? Com certeza. Pri, e nessa questão do chá que a gente compra já embalado, é legal manter na embalagem, então? Isso, né? Aquele que tem aquele saquinho plástico transparente e tem a marca, né? Ele vai ter ali a validade, a marca e só, né? Aquele saquinho transparente que existe, então não tem problema nenhum comprar esse tipo de chazinho. Você encontra em supermercado ou loja de produto natural ou loja de chás. Tá, legal. A Rê falou que sim, está ouvindo a gente bem. Legal, obrigada, Rê. Tá, e esse que a gente colhe na horta? Eu tenho na horta aqui em casa, cidreira, por exemplo. Eu preciso higienizar ela como eu higienizo as hortaliças antes de fazer o chá ou não? É importante, né? Pelo menos lavar em água corrente é sempre importante, porque tu nunca sabe se tem um bichinho, né? Que às vezes, por mais que tu vai ferver, não é interessante que esse bichinho vá junto, né? Um caramujinho ou um próprio bichinho. E também, como tu não usou agrotóxico, nada disso, né? Na hora da plantação, seria mais assim, porventura, sujidades, você tirar as sujidades maiores, né? Que é, como eu falei, assim, às vezes terra, bichinhos, caramujinhos, né? Então, uma lavagem em água, tranquilo. Isso. Quando a gente compra hortaliças, é legal a gente higienizar com hipoclorito, porque aí a gente não sabe a procedência, né? Quando é em casa, tu sabe a procedência, foi só você que manuseou, manipulou, né? Quando a gente está em mercado, feira, passou por muitas pessoas. Às vezes as pessoas pegam na mão para ver se tá maduro, se não tá, se tá com qualidade, né? E aí até chegar na feira, passou por caminhão, passou por transporte, né? Então, obviamente que vai ter sujidades. Então, é importante, sim, você higienizar com hipoclorito e água, né? Se faz uma diluição, onde você higieniza as suas verduras e os seus hortifrutis, né? Tanto as frutas quanto as verduras. E o chazinho, se você cultivou em casa, lavar em água corrente é o suficiente. Legal. E na hora da preparação, eu até fiz o meu chazinho, né? Claro, para tomar durante a live. Eu também tenho aqui. Eu amo chá. E aí, Pri, nessa hora que a gente for preparar, essa questão da temperatura da água, ferve, não ferve, como que faz com a folha, tudo isso. Eu vou ensinar vocês. Então, assim, pessoal, é óbvio, né, que a água ela tem que entrar em ponto de ebulição. O que é isso? Ferver, né? Ela tem que aí, pelo menos, atingir 70, 80 graus, para que você consiga extrair o princípio ativo do chá. Então, de nada adianta você colocar na água fria. É muito legal você tomar uma água aromatizada, ok? Mas tu saiba que o princípio ativo vai estar diminuído. É melhor do que nada? Mas o princípio ativo vai estar diminuído. Então, para a gente conseguir capturar, digamos assim, extrair os compostos ativos dos chás, é importante, então, a água estar fervida, né, e quente. Só que tem uma diferença. Para as partes duras, que são raízes e caules, né, a gente utiliza fervura.
do chá, né? Por exemplo, um chá de gengibre, um chá de rama de canela, né? Você tem que ferver o chá, né? No fogão. Deixar ali parte da planta com água, dependendo da quantidade que você quiser, e deixar fervendo. As folhas não é necessário. As folhas você ferve a água antes, né? Coloca as partes aéreas, né? Que seja aí folhas de cidreira, folhas de hortelã, aquilo que tu escolheu, aquele chá que você, espinheira santa, Marcela, né? Aquilo que você escolheu, você coloca num recipiente ou numa xícara. Aí sim você adiciona água, espera 10 minutinhos. É legal você abafar. Para que você tenha mais princípio ativo, é importante que você abafe com um pratinho, né? Ou até em lojas de chás, assim, eles vendem aqueles recipientes próprios para que você consiga abafar o chá. Então, dessa forma, você consegue extrair os princípios ativos da tua planta. Principalmente quando você quer um efeito para tratamento, né? Você está com dor de estômago, você está com dor de cabeça, quando realmente você busca algo terapêutico daquele chá. É importante você passar por esse processo certinho na hora da preparação, né? Então sempre lembrem assim, partes duras, que são caules e raízes, você ferve na água, né, no fogão. E as partes moles, que são as partes aéreas que a gente fala da planta, flores, né? Alguns chás assim, eles são de forma de florezinhas, como é o exemplo do hibiscus. O hibiscus, depois de seco, ele é um chazinho, né? Então essas são as partes aéreas. Mesma coisa a marcela, a camomila, a hortelã, né? E aí a gente tem aí uma variedade de chás. Aí esse a gente faz a infusão, né? Que é colocar água quente e abafar. 5 a 10 minutinhos, 15, tá pronto o teu chazinho. E aí tem uma regrinha para quem quiser, né? A quantidade que se utiliza. Isso. 2 colheres de chá, tá? 2 colheres de chá de planta seca para 200 ml de água. Se você quiser fazer em maior quantidade, é só aumentar a proporção, né? 400 ml, 4 colheres de chá e assim por diante, né? Se você quiser fazer 1 litro, você faz o cálculo de quantos ml de água vezes essas 2 colheres de chá, tá? E o caule e o caule é meio no olhômetro, né? Você pegar um pedacinho de gengibre e colocar para ferver, porque o gengibre ele é bem concentrado, né? Você pegar ali a raiz do gengibre e ferver. Tá, e essas folhas, por exemplo, que tu colocas em infusão, mesmo o gengibre, tu tira daí antes de beber? Ou você deixa no chá? Eu acho importante tirar, né? Tem gente que não se importa, porque assim, às vezes não fica tão tragável, né? Você deixar no chá. Às vezes, se, por exemplo, assim, um anis estrelado, é importante que você ferva, porque ele é uma parte dura, né? Às vezes não é muito interessante. Tem pessoas que não se importam, né? Mas é interessante você tirar, porque às vezes se passa da quantidade, ele pode ficar muito astringente e o gosto fica um pouco ruim. Né? Então é mais por questão da quantidade de taninos que os chás têm em deixar esse gosto mais residual, mais forte, e aí nem todas as pessoas vão gostar. Né? Então é questão de gosto, é que nem café. Café mais concentrado ou menos. E esse que vem do mercado em saquinho, no sachê, também é a mesma forma? Aí esse é na forma de infusão, né? Onde você coloca na tua xícara e coloca a água fervida, deposita a água fervida. Mas a gente tem que lembrar, os chazinhos, eles são bons, né? Mas o princípio ativo desses que vêm já embaladinhos, eles são diminuídos. Exemplo, pessoal, é chamate, né? Chamate-leão, né? Um exemplo clássico que todo mundo acho que já viu, já teve em casa. O que acontece? O princípio ativo desse chá vai estar diminuído, tá? Então não é igual você utilizar a planta in natura. Isso quer dizer que é ruim? Não, não é ruim, né? Por questão assim de você de você querer, pelo conforto de tomar o chazinho, pela praticidade, ok, tomar esse que já vem pronto, o sachê que a gente diz, né? Aquele que você coloca na xícara, só adiciona água e tá prontinho. Mas quando você busca um princípio ativo, é importante que seja o chá in natura, tá? Por quê? Porque o princípio ativo desse da caixinha, desse processado, está diminuído. Não quero fazer propaganda, tá? Porque não ganho nada com isso,
mas conhecidos, né, do mercado hoje em dia, que é mais concentrado, é o chá Twins, tá? É um chá importado, inclusive, ele sim, ele tem uma maior concentração. Até quando você faz, o cheiro dele é diferente. Londres, né? É chá inglês. Ele é um chá importado, exatamente. Então ele acaba sendo um pouco mais caro, mas justamente porque ele tem mais princípio ativo do que os demais, tá? Mas não quer dizer que os outros são de má qualidade, não. É só porque o princípio ativo está diminuído. Certo. Tá? Pri, a gente teve duas perguntas ali, a Renata, e a gente até discutiu sobre isso, né, Pri? A gente conversou sobre isso antes de iniciar a live. A Renata está grávida e eu lembrei de várias outras gestantes que falaram que iam assistir a nossa live. E aí eu lembro que quando eu estava grávida também, não podem tomar esse chá, não podem tomar aquele. Como que ficam essas gravidinhas que querem tomar chá? Então, tem uma listinha, tá, de plantas permitidas e plantas proibidas para gestantes. Então, é importante seguir essa lista. Se você quiser saber mais depois, pode entrar em contato comigo, eu te passo essa lista, né? Ou procurar na internet. Mas sim, algumas plantas elas são consideradas abortivas, então é muito importante você cuidar, né? Em tomar essas plantas, mas tem algumas que não, pessoal. Então é tranquilo, não é proibido todos os chás, é só alguns, né? É só respeitar essa lista e a quantidade. O que acontece com a gestante também? A quantidade de cafeína nos alimentos, porque isso às vezes pode prejudicar, mais quando ela está amamentando, né? Não tanto quando ela está grávida, mas mais quando ela está amamentando, que influencia, sim, no leite materno, né? Na quantidade de cafeína que vai para o leite materno, às vezes deixando a criança mais irritada, mais acordada, né? Sem tanta qualidade de sono. Então, isso pode passar, sim, para o leite materno. Então, às vezes, chá verde, que tem uma alta quantidade de cafeína, chá preto, chá mate, né? A gente cuida um pouquinho justamente porque tem uma quantidade maior de cafeína. E, com certeza, a gente usa com cautela a cafeína também, quando a gente está amamentando, né? Quando as mulheres ganham bebê e estão amamentando. Mas para gestantes tem uma lista aí permitida, então nem tudo está perdido, não precisa se desesperar, pode fazer um chazinho sim, tá? E nem todas as plantas, então, são maléficas para gestantes. Só temos que cuidar com algumas que realmente elas têm um efeito abortivo, né? E um efeito também, às vezes, tóxico, que não é legal para a gestante estar tomando. Certo. Então, tá. Pri, outra coisa que eu vi que a mãe perguntou ali, que a gente estava falando sobre, tu deve ter visto também, né? Misturar, né? Isso, você pode misturar vários chás na mesma infusão, por exemplo. Então, assim, a gente vê bastante, né? Chá 7 ervas, chá 20 ervas, chá 10 ervas. O correto, pessoal, aqui eu estou ensinando o correto, tá? O correto é até 4 plantas. Por quê? Por conta da interação delas. É a mesma coisa que você suplementar vitamina e mineral numa quantidade qualquer, onde você não vai absorver nenhuma delas. Porque o teu corpo, ele vai priorizar aquilo que está deficiente. Então, é importante que você faça uma correta suplementação, né? Eu quero corrigir deficiência de vitamina D. Tem que passar uma quantidade correta de vitamina D para que realmente aquele indivíduo atinja, né, lá no sangue a quantidade ideal. Com as plantas é a mesma coisa. O recomendado é misturar até 4. Então, até 4 no mesmo chá não tem problema, né? Às vezes, até alguns, assim, são bem harmônicos. Combina, né, um chá de casca de laranja com gengibre, e são 2 plantas, né, acabam sendo 2 plantas. Então, até 4, tranquilo, tá, pessoal? Mais do que isso, pode ter interação. E aí tu não sabe se vai ter efeito tóxico, principalmente se você toma assim, com muita frequência, né, e por muitos anos. Aí teu intestino não fica legal, a tua absorção de nutrientes não fica legal. Então isso é muito importante a gente frisar. Sabe, porque eu peguei esse hábito de tomar chá do pai, né? Porque ele faz chá quase toda noite. E ele gosta muito de misturando, né? Um chazinho aqui, outro ali. Então é legal saber que dá até um certo limite, dá para misturar, né, Pri? Exatamente. Pra gente não ter essa interação, né, e não tiver nenhum problema aí de toxicidade. Isso aí, legal. A Renata perguntou se chá de hortelã para grávida pode. Ela disse que está tendo insônia
E aí recomendaram ela tomar chá de hortelã antes de dormir. Hortelã pode, tá? Hortelã não entra na lista de proibidos aí para as gestantes. Ah, legal. Pri, outra coisa, a questão do adoçar o chá. Por exemplo, eu já me habituei a tomar chá faz um tempo sem açúcar, zero açúcar, nem adoçante, nada, é o chá natural. Mas e aí, tem gente que, né, prefere colocar um docinho. Como que faz, de que maneira, o que é o ideal? Tá, então assim, açúcar é açúcar, de qualquer forma, né? Ele sendo mascavo, ele sendo demerara, ele sendo branco, ele sendo refinado, ele é açúcar, né? Ele vai ter as mesmas quantidades calóricas, a única coisa que muda é a parte do refinamento, né? Então, de todas essas opções, seria mais interessante utilizar o mel, né? Ah, a pessoa não gosta de mel, então use o açúcar demerara, que é o açúcar com menos processamento, né? Ele tem o gosto bem parecido com o açúcar branco, sem tirar tanto esse paladar, né, do açúcar. Muito importante, assim, cuidar com o excesso de açúcar, né? Às vezes as crianças vão ter mais dificuldade em tomar um chá amargo. Os adultos, eles devem, sim, ter essa preocupação, porque se eu tomar 4 a 5 xícaras de chá e todas elas forem adoçadas, eu tenho uma quantidade calórica aí de açúcar maior do que o benefício do chá. Então tem que pensar assim, estou colocando 2 colheres de chá de açúcar, né? Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então vamos dizer que em 2 colheres de chá eu tenho aí 15 gramas. 15 vezes 4 dá... Ai, os meus cálculos. 60, né? 60, né? Já são 60 calorias de açúcar, assim, que você nem vê que você está ingerindo. Então, essa é a coisa que a gente tem que cuidar em relação ao açúcar, né? Principalmente se a pessoa é diabética. Se ela está tomando um chá para diminuir a glicose lá no sangue, e aí ela está colocando açúcar dentro desse chazinho. Então, é muito importante ter essa cautela, né? A gente tem que cuidar, assim, com a quantidade de açúcar ingerido. E hoje em dia, Cris, existem adoçantes que não são tão prejudiciais, né? O stevia, quando ele é natural, ele não é prejudicial. A gente tem também o xilitol. Então, hoje em dia, a gente tem várias opções, né, de adoçantes que não são prejudiciais e que não mudam tanto do gosto do açúcar. Para aquele que realmente não consegue largar o açúcar e para quem é diabético, tá? Eu já ouvi falar muito sobre stevia e qual foi? Xilitol, né, que tu falou? Xilitol. Eritritol. Que o demerara, então? É que o açúcar demerara, Cris, é açúcar, tá? Os outros são adoçantes, então eles têm um poder de doçura maior, só que você usa uma quantidade menor. Então o xilitol, o eritriol, eles são edulcorantes, tá? Eles são considerados adoçantes, só que adoçantes mais saudáveis, quando comparado à sacarina sódica, né? Ao adocil, ao zero cal, tá? Esses mais tradicionais. O açúcar no mercado, não? Sim, você acha, tanto no mercado quanto em lojas de produtos naturais, tá? Isso. O que acontece? Açúcar é açúcar. Então, ele é mais saudável, que nem eu falei, pelo processo de refinamento, né? Porque ele não passa por esse processo de refinamento. Mas ele vai ter todas essas calorias. Então, para o diabético já não é recomendado. Certo. Tá? E o mascavo, então, também não? Para o diabético, não? Tá? Não. O ideal é não consumir. Diabético, a gente tem que ser bem cauteloso, porque é açúcar, né? Então, qualquer quantidade pode alterar muito a glicemia no sangue e a pessoa pode passar mal, né? Tem todos aqueles efeitos. Principalmente se ele for insulino dependente, né? Então, tem que cuidar bem certinho, assim, a quantidade que ele come por dia de açúcar. A gente não... Claro, a gente sabe, né, que corre isso, mas aí a gente começa a fazer substituições, né? Troca o açúcar branco pro demerara, troca o demerara pelo açúcar mascavo. O demerara é muito legal, assim, para preparações culinárias, né? Que você não quer deixar de usar o açúcar, mas você está colocando uma opção melhor.
e você está colocando uma quantidade menor também. O que acontece? Você utiliza uma banana madura, que ela tem um poder de doçura interessante, você faz um bolinho, você adiciona esse açúcar demerara, só que você não adiciona numa quantidade tão grande quanto uma receita tradicional que você colocaria o açúcar normal, né? Entendi. Tá, Pri. E aí, claro, agora, na época que a gente tá, super tranquilo tomar um chá quentinho, né? Mas daí, no verão, chá gelado. Dá Então, para fazer o mesmo processo ou altera um pouco? dá para fazer. O que acontece? Você vai fazer a infusão, a mesma coisa, né? Se você quer pegar o princípio ativo, se você quer se beneficiar com o princípio ativo do chá, você vai fazer a infusão e aí vai deixar esfriar. Então você pode deixar na geladeira no dia. O recomendado é que você não use esse chá mais de 24 horas armazenado, tá? Então assim, fez, usa no dia. Coloca na geladeira, coloca no recipiente de vidro, né? Deixa ele geladinho, não tem problema nenhum. Até a gente tem receitas assim de suchá. Você misturar um chá junto com um suco de fruta. Então você tem uma ação diurética, você tem uma ação desintoxicante, é bem legal, tá? A gente pode ter sim essa opção. Mas você faz ele fresquinho, coloca ele na geladeira, toma ao longo do dia, outro dia descarte, chá novo. Tá? Então, isso é muito importante também a gente levar em consideração. E na geladeira, recipiente tampado também. Tipo, de preferência. Poder pode, Cris, assim, depende também da higiene da geladeira. Agora a gente pega num ponto que é mais microbiologia, né? Se a tua geladeira tiver ok, não tem problema deixar ele abertinho, tá? Agora, se a geladeira não tiver lá aquelas coisas, é bom deixar tampado até por causa de cheiro, né? O que acontece com a geladeira muitas vezes? A questão do cheiro, né? Ô, Pri, e os chás detox? Não falando assim, faz bem, faz mal. Como que vocês podem usar ele para, né? Tá. Tu diz assim, Cris, tu diz assim, esses prontos com o nome chá detox ou um chá que é considerado detox? Que a gente faça em casa. Tá. É interessante. O que você pode fazer, se é bom, se vale a pena mesmo, como que é? Então, é interessante sim, porque tem chás que atuam no nosso fígado, né? Que eles estimulam a ação do fígado. Então, na verdade, assim, Cris, nenhum chá é detox. Quem é detox é o nosso fígado. Mas, se a gente tiver mecanismos que auxiliem o nosso fígado a metabolizar e a detoxificar o nosso organismo, ok, alcachofra é um deles, tá? Então, alcachofra, tudo que é forte é bom para o fígado, tá? Então, lembre disso, todo chá que é forte, realmente ele tem uma ação detoxificante, né? Ele vai estimular o teu fígado a fazer esse detox do teu organismo. Então, o alcachofra é um excelente exemplo, tá? Outro